Graças a Deus. O Senhor nos deu mais uma oportunidade de crescer nessa manhã. Mais uma viagem, Senhor. Mais uma ida sem volta. Mais uma ida que não tem retorno. Mais uma ida guiado pela estrela para se encontrar com o menino que nasceu em Belém. Vamos lá? Está no ar, está mais uma vez o manifesto do Evangelho. Diante do trono. Diante do trono. Cristo diante do trono. Cristo está no trono. Já ter se tornado, nesse período, um encontro, já entre a gente, Paz, irmãos, paz a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu tenho certeza que nessa manhã a gente vai crescer mais um pouco. É porque a gente tem que se lembrar, irmãos, que nós estamos em construção. Nós estamos sendo construídos a cada dia. Tem sido realmente uma manhã abençoada. Uma manhã debaixo da graça do nosso Deus Todo-Poderoso. E eu tenho certeza que seremos marcados de novo. Eu quero te pedir nessa manhã, todo dia, durante esse período, nós estaremos aqui. E quando esse período passar, irmãos, essa quarentena, se não tiver terminado o livro de Apocalipse, eu me comprometo em terminar. Tá? A gente vai comentar todos os capítulos de Apocalipse. Não se preocupem não. Nós vamos até o final. Em nome de Jesus. Tá bom? Então vamos lá? Bora começar essa viagem? Vamos começar esse mundo que não tem volta, que é o Evangelho. Essa porta do guarda-roupa que quando se entra não se volta mais. Essa porta do guarda-roupa que quando a gente entra, a gente morre. A gente morre para que o que está ao nosso redor tenha vida. E vida com abundância. Apocalipse capítulo de número 5. Capítulo de número 11, desculpa. Nós vamos conversar nessa manhã sobre as duas testemunhas. Capítulo 11 do livro de Apocalipse. Vamos lá? Vai chegando, vamos começar essa viagem. Vamos abrir esse livro poderoso. Esse livro que eu tenho dito que é o livro mais odiado, mas é o mais amado também. Bíblia Sagrada. Nosso manual de fé. Nosso guia. Ao Senhor declaramos a nossa adoração nessa manhã. Eu quero ratificar uma coisa. Eu acredito que Ele está com Cristo, mas hoje nós estaríamos celebrando o aniversário de um amigo que está com o Senhor. Ele nos deixou fisicamente no dia 3 de dezembro de 2019. E hoje ele está com Cristo. E eu quero dedicar também essa transmissão, esse culto ao nosso Deus, mas também em memória dele.
de Luciano Galdino. Foi um grande amigo que Deus separou de nós, mas que um dia nós vamos nos encontrar na eternidade. Disso eu não tenho dúvida. Capítulo 11 de Apocalipse, versículo 1. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito, foi dado um caniço a João em uma visão, e também foi dada uma ordem a ele: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Deixa eu te dizer uma coisa. No versículo de número 2 diz assim, mas deixa da parte o ato exterior do santuário e não meças, porque foi-lhe dado aos gentios, e estes 42 meses calcarão os pés da cidade santa. Ele manda medir os verdadeiros adoradores, os que estão dentro do santuário, e os que estão fora são os fariseus, são os falsos seguidores, são os que se esforçam para imitar o imitável, são aqueles que não conseguem, por mais que deem toda a sua força, ser seguidor de Cristo. Por quê? Porque para ser seguidor de Cristo, não é pelo esforço, é por revelação. É por revelação. E aqui eu quero chamar a sua atenção que aos adoradores, aos eleitos, foi-lhe dado a honra de medir, de passar pela trena de Deus. Mas aos falsos religiosos foi-lhe dado o que resta ficarem fora do verdadeiro santuário de Deus. Olha que impressionante. E essa forma de medir, já que o templo de Herodes já tinha sido derrubado, não havia mais nenhum templo, é uma visão. E é uma experiência parecida com a de Ezequiel, que também foi levado para ver um glorioso tempo futuro. E várias outras experiências de profetas do Antigo Testamento. João também tem esta experiência. Versículo 3 agora, do capítulo de número 11. Darei as minhas 2 testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidos de pano de saco, aproximadamente 3 anos e 6 meses. São números simbólicos. Em um momento ele fala 42 meses, em outro momento ele fala 1260 dias. É um número simbólico de um período que não dá para a gente dizer qual é o tanto desse período, qual é o tamanho desse período. Mas não é isso que nos importa. Não é saber o cálculo desse período. Mas haverá um período de perseguição, um período longo. E nesse período tem 2 testemunhas. Tem 2 testemunhas vestidas de pano de saco e cinza, que é uma linguagem do Antigo Testamento de humildade, de humilhação. Você já deve estar se perguntando quem é essas 2 testemunhas. Fica tranquilo que a gente vai já tentar esclarecer esse texto. Versículo 4. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros. Olha só, preste atenção. O próprio João, na visão, está dizendo quem são essas 2 testemunhas. Ele chama de candeeiro e ele chama de oliveira. Oliveira
é uma linguagem veterotestamentária que representa a igreja no Antigo Testamento. Candeeiro é a linguagem neotestamentária que representa a igreja. Para conferir isso, nós poderíamos ler capítulo 1 de Apocalipse, versículo 20, que fala que Jesus chama a igreja de candeeiro. Olha que é interessante. Ele chama a igreja de candeeiro. E aí lá em Zacarias capítulo 4 chama o povo de Deus de oliveira. Não tem possibilidade de ser duas testemunhas específicas. E outra, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1, fala que quando implanta a visão missionária, quando ele envia, é de 2 em 2. A obra missionária é de 2 em 2. Então, essas duas testemunhas, que são representadas como oliveiras e candeeiro, representa, sem sombra de dúvida, a igreja na sua totalidade, sempre testemunhando o quê? Sempre testemunhando o Evangelho, sempre testemunhando a graça, sempre testemunhando a cruz que levou o nosso Jesus, mas que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a posição mais clara, mais consciente. Até porque, olha só, testemunhas de quê? Tem que ser do Evangelho, tem que ser de Cristo. É essa testemunha que o texto se refere. É esta testemunha que o texto se refere. Olha como vocês nunca mais serão os mesmos depois dessas transmissões. Meu desejo é que, quando Cristo me recolher, porque estar com Ele é muito melhor, mas enquanto não estivermos aqui, seremos testemunha do Evangelho. Meu desejo é que isso fique para gerações futuras. Alguns arriscam dizendo que Elias, Moisés, como é que eles vão testemunhar Cristo se são do período veterotestamentário? Muito mais coerente é entendermos que essas duas testemunhas representam a igreja na sua totalidade. George Ladd, ele diz uma coisa interessante, que essas duas testemunhas podem ser dois discípulos de Jesus que possam surgir especificamente em um tempo futuro, no auge da grande tribulação. Bem interessante. Não descarto, mas não deixa de ser a igreja. Versículo de número 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Como é um livro simbólico, como é uma linguagem figurativa, até que se eu for interpretar de forma literal, eu vou acreditar que vai sair fogo dos discípulos, das testemunhas. Faz sentido isso. O fogo aqui é a palavra. Só de mal, pregue. Igrejas, instituições, me refiro a instituições, não pregam mais o Evangelho. O mundo odeia o Evangelho. Mas, só pela graça, pregue. Só pela graça, pregue. Deixa eu dar uma ajustadazinha aqui. Só pela graça, pregue. Pregue. Pregue o Evangelho. Pregue. Pregue o máximo que você puder. Anuncie o Evangelho de Jesus Cristo. Pregue. Pregue o máximo que você puder. Sai fogo. É uma linguagem figurativa. É uma linguagem que nos ensina que o Evangelho é o Evangelho. E esse fogo fala do poder da palavra. Jeremias chega a dizer no seu livro que não é a minha palavra como um martelo que esmiuça a rocha, como fogo devorador. Quando nós anunciamos o Evangelho, irmãos, sai fogo da nossa boca. Quando nós anunciamos o Evangelho, irmãos, sai vida,
fogo purificador da nossa boca. Glória a Deus. Continuando, diz assim: sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Ninguém nunca vai conseguir parar a pregação do Evangelho, nunca. Ninguém nunca vai conseguir parar a igreja, nunca. Nunca. O sangue dos cristãos é como semente, quanto mais mata, mais cresce. Ninguém nunca vai conseguir parar a igreja, nunca. Continuando, elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Retornando aqui, ela tem autoridade para fechar os céus, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem para convertê-las em sangue, bem para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Alguém pode entender que se refere a Moisés e Elias por causa desse texto. É muito fácil se sair disso. Mais uma argumentação. Olha só, Tiago capítulo 5, versículo 16, diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, e diz que a oração do justo é eficaz, tem efeito. Tiago está colocando a igreja no mesmo patamar de Elias e Moisés. E queridos, Deus atua de acordo com a necessidade. Deus atua de acordo com a necessidade. Se for preciso um dia da igreja orar e o céu cerrar, assim Ele fará. Quando Deus usou Moisés para transmitir as pragas sobre o Egito, havia propósito. Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz as coisas para se exibir. Se um dia for preciso, um servo de Deus, um discípulo, poderá ser usado poderosamente nas mãos do Senhor. É assim que a gente tem que entender. Continuando, quando tiver então concluído, olha assim, irmãos, o versículo 7, quando tiver então concluído o testemunho que deve dar, o evangelho, irmão, vai ser pregado em todas as nações. Mateus 24, 14, o evangelho vai ser pregado em todas as nações. Não adianta o diabo se levantar, não adianta o sistema se levantar, não adianta os governadores ir contra, não adianta a janela 10h40 ser fetal de bronze. O evangelho vai chegar em todas as nações. Foi Jesus que disse. Quando o texto fala no versículo 7, então concluído, a missão da igreja vai ser concluída. Não olhe só para os negligentes. Há pessoas que estão se esmerando anunciando o evangelho. Eu nunca vi tantas igrejas abertas como eu estou vendo nesses dias. Eu nunca vi tanta igreja aberta como eu estou vendo nesses dias. Se multiplicou a igreja. Se multiplicou a igreja. A igreja está anunciando o evangelho. Então a obra vai ser concluída. Mas olha o que diz o versículo 7. A besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá, e as matará. O texto está me deixando claro que o evangelho vai ser concluído bem próximo à revelação do anticristo, ao homem da iniquidade. O evangelho vai ser concluído. E aí a besta, que representa também o anticristo, o diabo, vencerá. Deus dando o poder à besta de vencer a igreja no sentido físico. E aí eu queria meditar com você uma coisa. Lá em Apocalipse capítulo de número 6, Apocalipse capítulo número 6, versículo 11.
Diz assim o versículo 11, lá no finalzinho, ó. O número dos seus conservos e seus irmãos que ainda serão mortos, como igualmente eles foram. Aí diz assim, ó, eles disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se complete o número dos seus conservos. Sabia que tem um número de mártires para se concluir? Sabia que tem um número de cristãos que vão completar o número dos mártires? Existe uma quantidade X de quem vai morrer pelo Evangelho. Muitos que nós conhecemos, ou quem sabe nós, não seremos um dia um mártir, que é uma honra muito grande. Mas existe muita gente morrendo por causa do Evangelho. De vez em quando a gente vê nas redes sociais, a televisão não mostra não, porque não interessa, aos meios de comunicação da televisão não interessa. Mas sempre estamos vendo em redes sociais, pastores que são assassinados, eles estão completando o número dos mártires. Olha a honra. Olha o tamanho desta honra. Completando o número dos mártires. Isso é uma honra muito grande, irmãos. Completar o número dos mártires. Nós ainda no Brasil, felizmente, não ainda chegamos a essa situação. Porque existe uma liberdade religiosa. Mas tem muitos países que cristãos estão completando, escuta isso, estão completando o número dos mártires. Então, quando o texto fala no capítulo 11 de Apocalipse que a besta vencerá, vencerá porque Deus está dando liberdade a ela de vencer. Pense nisso. Está dando liberdade a ela de vencer. Tá? Está dando liberdade a ela de vencer. Agora escuta, vencer no âmbito físico. Porque o cristão, irmãos, ele não é derrotado quando ele é morto como mártir. O cristão, ele é derrotado quando ele nega Jesus. Morrer como mártir, irmão, é o ápice da vitória. Morrer como mártir, irmão, é o apogeu da vida cristã. Morrer como mártir, irmão, é dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O cristão, morrer como um servo é o apogeu, isso não é derrota. Mas, na visão secular, o cristão que morre, parece que o diabo está vencendo. Está não. Então você que está me ouvindo, persevera. Você que está me ouvindo, continua. Não é uma coronavírus que vai te vencer, não é uma pandemia. Não são os problemas corriqueiros da vida. Não. Não. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E todos os dias somos entregues à morte no matadouro. Todos os dias. Todos os dias. Olha a consciência que essas palestras, essas transmissões estão nos trazendo do Evangelho. Aqui é o Evangelho limpo, puro e simples, como dizia C.S. Lewis. Sem emenda, sem algemas. Não tem algemas aqui não. Papo reto. Papo reto. Vencerá e matará as testemunhas. Muitos cristãos ainda vão morrer por causa do Evangelho. Muitos cristãos ainda vão morrer por causa do Evangelho. Muitos. Quem sabe eu estou pregando para algum mártir. Quem sabe algum mártir está me assistindo. Deus te reservou a honra de ser martirizado por causa do Evangelho. Eu não sei. Eu não sei. Continuando. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma. Olha só, a citação de Sodoma, isso nos remete ao homossexualismo, à sodomia, lá do capítulo 19 da Gênesis, ao comportamento também imoral, amoral, antiético,
depravante da época de Noé. E Jesus falou isso. Assim como foi nos dias de Noé, assim será a minha vinda. Então, o país está querendo pessoas apoiando esse comportamento obsceno, sabe, esse comportamento leviano. Isso é sinal de que estamos perto do final. Querendo apoiar a junção de pessoas do mesmo sexo, desacreditando no gênero masculino e feminino. Isso são manifestações já do anticristo. Manifestação, não é o anticristo. São resíduos. João, escrevendo na sua epístola, diz que aquele que nega que Jesus veio em carne é o anticristo, o espírito do anticristo. Então, esses comportamentos servem para a gente entender que o mundo está caminhando para um cumprimento profético. A coisa mais fantástica que esse mundo vai ver, quando Jesus abrir esses céus, e todo olho verá, até aqueles que o transpassaram. Continuando. E Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Olha só, João recebe uma revelação chamando Jerusalém, o Gólgota, de Egito. Porque pode ser filho de Abraão fisicamente, mas se não nasceu de novo, é Egito. Pode ter o sangue de Abraão, pode ser legalmente um judeu, mas se não confessou a Cristo, é Egito. Para deixar de ser Egito, para deixar de ser Sodoma, tem que ter Cristo no coração, a revelação do Evangelho. Continuando, versículo 9. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. 3 dias e meio, 42 meses, 1260 dias, estão falando todos a mesma coisa, um período indeterminado de sofrimento. Um período indeterminado de sofrimento. Agora preste atenção que o Evangelho vai chegar em todas as tribos, povos, línguas e nações. Ele vai chegar. Agora preste atenção no versículo 10. Vem comigo aqui no versículo 10. Com a morte das testemunhas, com a morte de alguns que anunciam o Evangelho, os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Ainda bem que morreu aquele tagarela. Ainda bem que morreu aqueles que anunciam o Evangelho. O maior desejo do mundo é que a igreja não existisse. Olha o que diz o versículo 10. Eles se alegram, eles fazem festa, enviam presentes, se alegrando com a morte das testemunhas. O maior desejo do mundo é que a igreja deixasse de existir. É que a igreja fosse aniquilada. Eles nem enterram os corpos com medo de ressuscitar. Só que não adianta. Enterrando ou não, fazendo isso ou não, ressuscitarão. Ressuscitarão. O maior desejo do mundo, quando eu falo mundo, não estou falando de praia, não estou falando de shopping, estou falando de concupiscência da carne, dos olhos, da vida, sistema maligno, esses projetos satânicos que tentam destruir a família, o projeto de Deus, essa sodomia dos dias atuais, serão destruídos. Então, eles se alegram, eles festejam. Sabe por quê? O versículo 10 diz, porque eles atormentaram. Você sabia que o Evangelho atormenta quem não nasceu de novo? Você sabia que tem uma coisa que deixa o diabo nervoso? É a pregação do Evangelho. Você sabia que a pregação do Evangelho incomoda o sistema? Ei, a igreja como instituição é o único órgão
que consegue parar e barrar a obra satânica. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo do Senhor, é tempo, igreja, de nós entendermos isso. A igreja, ela é imbatível. Mesmo morrendo, ela continua viva. Versículo 11 e 12. Eu quero dar um título para o versículo 11 e 12. Sabe qual é o título? A festa acabou. A festa acabou. Acabou a festa. Olha como é que a festa acabou. Versículo 11 e 12. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram, sobreveio grande medo, e as 2 testemunhas ouviram a grande voz, vinda do céu, dizendo: subi para aqui, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos o contemplarão. Acabou a festa. Sabe quando é que vai acabar a festa do mundo? Sabe quando é que vai acabar a comemoração deles? É quando houver a ressurreição, é quando Jesus abrir esses céus, e de dos 4 cantos da terra, os santos ressuscitarão, e nós veremos aquele que foi morto, mas ressuscitou para a glória de Deus. A basura, a bacantura, marrai. Ora, Espírito Santo de Deus. Acabou a festa. As testemunhas ressuscitarão. Irmão, eu fico pensando como os inimigos da igreja sofrem. Vem, olha o que eu vou te dizer aqui, que é muito forte. Olha como os inimigos da igreja sofrem. Por quê? Se a igreja está viva fisicamente, o diabo é incomodado. Se a igreja é martirizada, ela vai se encontrar com Cristo. Então, o que fizer com a igreja está ganhando. Vivo, nós incomodamos as trevas. E morrendo fisicamente, nós vamos se encontrar com Cristo. Aleluia. Aleluia. Acabou a festa. Quando Cristo vier, acabou a festa. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. Hitler vai ressuscitar só para dobrar o joelho. Saddam Hussein vai ressuscitar só para dobrar o joelho. Eutico Epifânio vai ressuscitar só para dobrar o joelho. Todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Acabou a festa. E é interessante que o texto fala de um Espírito que é enviado, é claramente a ressurreição. É o Espírito de Deus que trará todos os cristãos que morreram na fé do pó. O mar dará conta. Igreja, não desista. Não é uma pandemia que vai vencer a gente. Não é. Oh, eu sinto a presença do Cordeiro de Deus aqui, que está sentado no trono. Não é uma pandemia que vai nos vencer. Não, não, não. Brasil, igreja brasileira, e até mesmo pessoas que estão fora do Brasil me ouvindo, não é uma pandemia que vai nos vencer. A igreja está viva, viva. Versículo 13. Naquela hora houve grande terremoto. Houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram neste terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficarão sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus do céu. Passou o 2º ai, e eis que, sem demora, vem o 3º. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Você que está me ouvindo aí,
você que tem um dom da pregação, você que tem um dom da palavra, que o seu coração está incendiado para anunciar o Evangelho, eu tenho uma coisa para dizer para você. Escuta só tem um jeito do Evangelho não funcionar. Só tem um jeito do Evangelho não funcionar. Vou dizer bem calmo para você entender. Só tem um jeito do Evangelho não funcionar. É não pregar. É não pregar. Se você pregar, ele funciona. Se você pregar, ele age. Se você pregar, ele opera. Como dizia Spurgeon, torneira enferrujada não contamina a água. E eu quero terminar o capítulo 11, porque a nossa proposta é o capítulo por dia. Vamos para a 7ª trombeta. E a 7ª trombeta é um encerro de mais um círculo. Lembrando a vocês que o Apocalipse, ele não é um livro progressivo, ele não é um livro direto, ele é um livro de ciclos que vai se repetindo. Várias situações repete o juízo final. E o capítulo 11, versículo 15 ao 19, é um interlúdio, é um louvor do final dos tempos, mais uma vez. E aí nós percebemos uma ordem cronológica, a ressurreição e o juízo final. Olha só. Versículo 15 do capítulo 11, desculpa. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram, dizendo: grande, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, e para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. É claramente uma descrição do juízo final. O livro de Apocalipse, ele repete várias vezes, de forma simples, que vai projetando o ápice. Quando chega no capítulo 20, ali sim, é uma descrição perfeita do juízo final. Mas outra descrição que nós tivemos do capítulo 6, agora do capítulo 11, vai nos mostrando que o juízo final vai se revelando no livro de Apocalipse, para chegar ao ápice. Versículo 19. E abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi visto a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Nunca perca a presença, porque nós temos uma esperança. Um dia de ver a arca da aliança outra vez. O nosso Cristo. O nosso Cristo. O nosso Cristo. O nosso Cristo. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Ei, você que está me ouvindo, foi um prazer. Testemunhas do Evangelho. Testemunhas do Evangelho. Estou pregando para testemunhas, discípulos do Evangelho. Meninos e meninas, jovens, moças e rapazes, senhoras e senhores, pastores, missionários, que entenderam o Evangelho e que são apaixonados pelo Evangelho. Divulguem. Hoje foi mais uma vez o manifesto do Evangelho. Cristo no trono. Deus te abençoe. Capítulo 11 de Apocalipse. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Fica na paz.